A história de Figueroa, ídolo do Inter e um dos melhores zagueiros do mundo de todos os tempos. Elias Ricardo Figueroa Brandé, conhecido como Figueroa, nasceu em Valparaíso, no Chile, no dia 25 de outubro de 1946, em uma família de classe média. Na infância, teve problemas de saúde. Uma difteria causou-lhe problemas no coração e mais tarde asma. Por isso, a família Figueroa decidiu se mudar para a cidade vizinha de Quilpué, famosa por seu ar puro, fixando-se posteriormente na vizinha Vídia Alemanha. Desde cedo, Elias já começava a mostrar o seu talento com a bola de futebol, mas os médicos proibiram-no de praticar esportes e chegaram a diagnosticar que ele não seria uma criança normal. A troca de clima teve efeitos positivos e aos 8 anos Figueroa entrou no Alto Flórida, um clube do bairro do mesmo nome em Quilpué, onde descobriu sua capacidade e gosto para o futebol. No entanto, uma poliomielite aos 11 anos de idade o deixou de cama por quase um ano. Aos 12, teve que praticamente reaprender a andar com muletas e a ajuda de seus irmãos. Aos 13 anos, voltou ao seu time de bairro e sempre demonstrando talento. Aos 14, em 1961, foi chamado para defender o Deportivo Liceu na mesma cidade. Um ano depois, graças aos contatos do seu pai, Gonçalo, com o assistente técnico Vitor Parra, Elias integrou-se ao time juvenil do Santiago Wanderers de Valparaíso. Naquele ano, o Chile foi sede da Copa do Mundo e, casualmente, a seleção brasileira, campeã mundial e iniciando seus trabalhos para a conquista do bicampeonato, sediou-se na vizinha Vinha del Mar e chamou o time juvenil do Wanderers como sparring, seu adversário de treinamentos. Foi assim que durante alguns dias o jovem de 15 anos, Elias Figueroa, teve que marcar Pelé, Garrincha e Didi, provocando mais de um comentário sobre o seu impressionante potencial de jogo. Tal era o talento de Figueroa que, ainda adolescente, deixou de integrar as divisões de base para atuar pelos profissionais. A sua posição original no começo foi no meio-campo, porém, José Pérez, técnico da Argentina, quando comandava as divisões inferiores do Wanderers, o remanejou para a posição de zagueiro central. Pouco depois de chegar ao Wanderers, jogou a eliminatória para o Campeonato Nacional da Juventude em Arica, cidade do Chile. Nessa equipe fez suas primeiras apresentações como zagueiro central. Porém, Figueroa não encontrou lugar e, após negociações complicadas com a diretoria do Wanderers, o União La Calera, clube da região de Valparaíso, conseguiu seu empréstimo por uma temporada. No estádio municipal de La Calera, estreou como titular em 26 de abril de 1964. Neste ano, Elias Figueroa foi pela primeira vez apelidado de Dom Elias por um exaltado radialista, que no triunfo do modesto União La Calera sobre o Colo-Colo, no meio do Estádio Nacional, ele disse em êxtase: "Estamos diante de um garoto de 17 anos que joga como uma estrela experiente. A partir de hoje só posso chamá-lo de Dom Elias Figueroa." Assim nasceu a lenda. Em 1965, voltou ao Wanderers, agora como titular permanente na retaguarda da grande equipe de Valparaíso. Considerado o maior zagueiro chileno de todos os tempos, também foi eleito o melhor zagueiro da Copa de 74. Seu lema é lembrado até hoje: "A grande área é a minha casa, portanto só entra quem eu quero." Depois de atuar no Wanderers, a partir de 1967, Figueroa então defendeu por 6 anos as cores do Peñarol, consagrando-se bicampeão do Campeonato Uruguaio em 1967 e 1968. Sob a liderança de Figueroa, o goleiro Ladislau Mazuskiewicz alcançou o recorde de mais minutos sem sofrer gols, 987 minutos em 11 jogos. Em 1969, o Peñarol
conquistou a Supertaça dos Campeões Intercontinental, numa lendária final contra o Santos de Pelé, partida em que Dom Elias foi o melhor jogador da partida e deslumbrou com seu talento e liderança natural. Sua única frustração com o Peñarol foi não conseguir levantar a Libertadores em 1970, quando chegaram à final e foram derrotados pelos Estudiantes da Argentina. Apesar da pouca idade de Figueroa, aos 20 anos era considerado o melhor jogador de todos, sendo um zagueiro e acima de outras estrelas fabulosas consagradas como Mazzukiewicz, Luiz Cubidia, Spencer ou Juan Joya. Figueroa, ao longo do tempo, valorizou muito sua passagem pelo Peñarol, afirmando que nunca teve dúvida que se não tivesse passado pelo Uruguai antes de chegar ao Brasil, não teria ido tão bem quanto ir direto do Chile para o Brasil. Dom Elias, mesmo sendo um back clássico, no Uruguai aprendeu a jogar com a canela, aprendeu a marcar, a colocar os cotovelos. Infelizmente, no Uruguai começou a ter dificuldades financeiras. Muitos jogadores foram jogar em times estrangeiros, incluindo Elias Figueroa, que teria por destino jogar no Real Madrid ou no Internacional de Porto Alegre. Jogar na Europa não era, à época, o mesmo que jogar na América do Sul. No território brasileiro, jogaria num dos mais difíceis campeonatos do mundo, onde estavam a maioria dos jogadores campeões do mundo no México em 1970, como Pelé e Rivelino. Elias escolheu como destino, então, Porto Alegre. Figueroa chegou ao Internacional em novembro de 1971. Vestida a camisa colorada, Figueroa fez 26 gols em 336 jogos, sendo ao lado de Índio o zagueiro que mais fez gols pelo clube. Foi hexacampeão gaúcho de 1971 a 1976 e bicampeão brasileiro 1975 e 1976. Disputou 17 clássicos Grenal, tendo perdido apenas um. Sua passagem ficou marcada definitivamente nos anais do Internacional quando fez o famoso gol na final do Brasileirão de 1976 contra o Cruzeiro, conhecido como o Gol Iluminado. Individualmente, ganhou tudo no Brasil: a bola de ouro de melhor jogador do Brasileirão 1975, cada uma das 5 temporadas que jogou a bola de prata e outros prêmios: melhor jogador da América por 3 temporadas consecutivas, 1974, 1975 e 1976. Mesmo com a intenção de conquistar outros títulos pelo clube gaúcho, Figueroa decidiu, sem qualquer explicação, voltar ao Chile em 1977 para jogar no Palestino Esportes Clube. Com a presença de Dom Elias Figueroa, o clube ganhou a Copa do Chile e a Liga, se classificando para a Copa Libertadores em 1978, onde teve uma participação aceitável. Em julho de 1978, o Palestino começou uma série invicta que durou 44 jogos e terminou em 12 de setembro de 1978. Em 22 de novembro de 1978, o clube venceu o Campeonato Nacional depois de derrotar o Colo-Colo por 3-1, com um dos gols de Figueroa na final. Em 1978, Elias Figueroa foi coroado novamente no final do ano como o melhor jogador do torneio. Após 4 anos no período palestiniano, onde até levou a equipe a qualificar-se para a fase semifinal da Copa Libertadores, em 1979, Elias Figueroa queria mudar de curso. Em 1981, Figueroa foi contratado para jogar na maior liga dos Estados Unidos pelo Fort Lauderdale Strikers. Havia os melhores jogadores como Franz Beckenbauer e Johan Cruyff. O destino era a cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, jogando ao lado de outras figuras internacionais como Gary Miller e Teófilo Cubidia, que jogavam no time da casa. Na temporada de 1981, levou a equipe à final North American Soccer League contra o New York Cosmos. Porém, a prioridade de Figueroa foram as constantes viagens ao Chile para jogar pela seleção nacional nas eliminatórias para o Mundial da Espanha 82. Por esta razão, o Colo-Colo, em parceria com a televisão nacional, consegue trazer de volta Figueroa para jogar pelo clube e pela seleção chilena. Figueroa fez 47 partidas pela seleção e marcou 2 gols pela seleção principal do Chile entre 1966 e 1982. Ele
Ele foi o capitão da seleção chilena em várias ocasiões, inclusive da sua era mais sucessiva até hoje, quando se classificou para 3 Copas do Mundo. Jogou na Copa do Mundo da FIFA de 1966, na Inglaterra, e também teve destaque na Copa do Mundo da FIFA de 1974 na Alemanha, onde foi eleito o melhor zagueiro central do torneio, apesar do fraco desempenho do Chile na competição. Em 1974, Figueroa foi eleito o melhor zagueiro central do torneio e integrante do time Estrelas da Copa do Mundo. Depois da Copa da Espanha 82, em 1º de janeiro de 1983, Figueroa anunciou sua aposentadoria das atividades profissionais, encerrando uma carreira de 18 anos de sucesso. Dom Elias Figueroa tem suas pegadas na Avenida da Fama do grande templo do futebol, o Estádio do Maracanã. Hoje, aos 75 anos de idade, Figueroa produz e vende vinhos na região central do Chile. Ele mora em Vinha del Mar, praia a cerca de 1 hora da capital Santiago. Com seu filho Ricardo, toca um negócio que envolve uma vinícola e uma loja. Alguns rótulos dos vinhos Dom Elias têm referências diretas aos seus tempos de jogador do Inter.